Glória a Deus. Irmãos, é que eu gosto de estar mais assim. Vai botar uma extensão, Glória. É que eu gosto de ter esse... melhorou. Glória. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Mas amém, irmãos. É que eu gosto de estar numa visão panorâmica com meus irmãos. Amém? Olha aí, ó. Glória. Ó. Melhorou um pouquinho. Aqui já posso me virar, ó, Glória. Então a palavra que o Senhor nos trouxe naquele dia, como a Lélia havia falado, estava no início do culto e durante um louvor foi uma palavra, não lembro. Aí eu escrevi no papelzinho assim: Lélia, aqui o tema, a palavra. E ela ali guardou. Eu falei, fica aí em stand-by, vê se Deus tiver no negócio, vai dar tudo certo. E ali, para a glória do Senhor, foi a palavra que nós decidimos e é a que nós estamos, aleluia, glórias a Deus, nesse encontro dessa tarde maravilhosa, nessa noite maravilhosa, que assim o Senhor nos convocou, nos trouxe, não sabemos como, mas sabemos que foi Ele mesmo que trouxe a cada um de nós neste lugar, porque o Espírito Santo, Ele se move neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Basta tão somente abrir o coração para o Senhor nessa noite. Abre o teu coração, fala para a sua mente agora, mente, é o meu momento de adorar e glorificar o meu Deus, o meu Senhor, porque para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa exaltação para Ele. Aleluia, acalma, como já foi falado aqui, acalma o teu coração, aquieta-te, alma, oh meu Deus do céu, aquieta-te, porque muitas vezes, colocamos o problema acima do nosso Deus, mas o nosso Deus está acima do problema, e Ele nos manda descansar nesta situação a qual você está passando nessa noite. Porque é necessário o transbordar da tua fé, o transbordar da tua confiança no Senhor. Porque quando oramos com fé, oramos de todo o coração, transborda, irmãos. Transborda de dentro do vaso, porque eu e você, nós somos vasos do Senhor. E quando o vaso, ele se coloca na posição na qual o Senhor quer, oh meu irmão, minha irmã, aleluia, batalha tem, mas a vitória é certa. A vitória com certeza ela vem ao nosso favor. E ali quando o Senhor colocou, está em Lucas 19, a salvação de Zaqueu publicano no 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Oh, meus amados irmãos, oh, Magdiel, você me pegou, hein? Agora não posso me mover muito. Aleluia. Glória a Deus, eles acertaram. Mas, irmãos, eu vejo assim, quando o Senhor diz assim, olha, desce depressa. E eu já volto no início do texto para a gente voltar lá no início da mensagem. Quando ele diz: desce depressa, é porque algo Ele tem conosco, algo em particular Ele quer de mim e de você. Desce depressa. É diferente de quando eu falo assim para o meu filho: desça, você professor de português vai saber, desça daí, menino. Ele pode dizer assim para mim: não vou descer. Na escola a gente tem muito isso, Mas Jesus, ele olhou para Zaqueu e disse assim: desce, Zaqueu. Ele deu uma ordem para Zaqueu. Zaqueu não teve nem tempo, irmãos, de pensar em dar uma resposta ao contrário, porque a afirmativa já foi dada: desce depressa. Porque hoje a minha tradução diz: eu preciso.
Outras traduções assim, convém que eu entre em tua casa hoje. Mas Jesus fala assim, eu preciso. Gente, isso mexeu comigo, esse eu preciso do Senhor, né? Porque como foi falado no louvor, quem é esse? Quem é esse? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único, o Filho amado de Deus. Aleluia, glória a Deus. É esse que diz para mim e para você nesta noite: desce, irmão, desce, irmã, porque hoje eu tenho algo diferente para com você. Porque eu pedi ao Espírito Santo, move nos corações nessa noite, trabalha nos corações nessa noite, Santo Espírito de Deus. Porque nós temos que sair daqui, mais uma vez, cheios, transbordantes da presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos acalma, é Ele quem acalma a tempestade. E ali Zaqueu, como diz no versículo 1, ele chegando a Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E publicanos era coletor de impostos, irmãos. E os judeus não gostavam dele, porque ele trabalhava para os romanos. E assim começa. Ele já se sente um homem marginalizado. Elas não gostavam. Glória a Deus, agora sim. Um homem de pequena estatura. Então acredito que ele sofria muito bullying, né? Hoje seria o bullying, né? Será que naquela época era bullying, né? Hoje é o bullying para tudo, né? Mas olha só, ele era um homem detestado pelos seus compatriotas, o povo judeu. E ele, por quê? Não era simplesmente só porque ele era um publicano, era um cobrador de impostos, mas mais à frente a gente vai ver. Só que o texto fala que ele era um homem rico. Como a Lélia falou, esse homem não tinha necessidade, materialmente falando, de basicamente nada. Ou nada Zaqueu tinha falta. Mas o homem, quando ele nasce, ele já nasce no pecado. E esse pecado, ele só sai de nós. Ele é arraigado dentro de nós, mas ele só sai dentro de nós quando nós fazemos o quê? Confessamos o Senhor Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador das nossas vidas. A partir daí nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E ali esse homem, ele tinha um vazio espiritualmente falando. Quantas vezes eu e você não passamos por esse vazio e a gente não entende que é um vazio que está na nossa alma. E a gente vai às compras, e a gente compra, e a gente quer comer aquela comida que, eu quero ir num restaurante tal, eu quero comer uma comida diferente, né? E ali a gente vai, satisfaz a carne, você recebe seu pagamento, fala assim, eu quero este bracelete de ouro. Este bracelete de ouro que eu vi naquela vitrine. Isso, essa aí. Aí a gente vai lá e compra. Uhul! Satisfez a minha carne naquele momento, lindo, maravilhoso, né? É Bijux, tá, irmão? Aí a gente compra, fica satisfeito. Mas aí depois você põe ele lá no cantinho e esquece. Não satisfaz mais a tua alma. Porque o ser humano, a necessidade do ser humano é uma necessidade intrínseca dentro de cada um de nós. Porque o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Embora não saibamos, porque muitas vezes ouvimos falar, como Jó disse, eu ouvia do Deus de ouvir falar, mas agora eu tenho um Deus de outra forma diferente, de andar com Ele. E na minha vida, na tua vida, não foi diferente. Outrora ouvimos falar do Senhor, mas hoje, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que hoje nós andamos com Ele, nós hoje andamos com o Mestre. Hoje esse vazio não existe mais dentro do nosso coração.
Porque nós preenchemos ele com aquele que é único, aquele que é o supremo, aquele que tem que ser colocado dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. É ele que tem que estar acima de todas as coisas, em cima de tudo que é material, em tudo que é devotado da minha, da tua vida. Tem que sair para dar lugar no nosso coração como o centro da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E isso, Ele não quer. O legado do Senhor Jesus para nossas vidas, ninguém vai entrar. O marido não pode entrar, o filho não pode entrar. Porque se tiver um ídolo no teu coração, irmão, já falo logo de antemão, pede para o Senhor tirar. Porque quem tem que ser o único, o centro dentro do meu e do teu coração é o Senhor Jesus. Porque quando Ele estiver aqui dentro, tudo vai fazer sentido. Como Paulo falou, eu sei, passei por fome, passei por frio, passei por tempestades, naufrágios e etc. Mas em tudo a graça do Senhor me satisfez. Em tudo a graça de Deus para Ele supriu tudo, porque Ele sabia que Cristo era o único na vida dele, e era o único que poderia suprir todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E ali a gente vê que esse publicano, ele tinha um grande vazio no seu coração. E ali no versículo 3, ele diz assim: buscava ver quem era Jesus. Todavia, aí essa palavrinha me chamou a atenção. Todavia, eu me perdi. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo, ou devido à a massa, muita gente. E ali, esse todavia me chamou a atenção. Porém, tinha um grande problema esse todavia aí. E esse todavia aí era essa multidão que estava o impedindo de ver quem era Jesus. E esse impedido de ver quem era Jesus foi o que motivou Zaqueu a se desdobrar mais um pouco. Levou Zaqueu a sair da sua zona de conforto e ir até uma árvore mais próxima. E aquela árvore ali, irmão, por que eu vejo que dentro dessa situação, essa árvore, ela é colocada ali, o nome dela na Bíblia. Então tem uma importância para isso, né? Esse sicômoro, que é uma figueira brava. E essa figueira brava é uma árvore que dá uma sombra muito boa, muito grande pelas imagens que eu vi. A sua madeira também é muito utilizada. Mas o que eu vi e que me chamou a atenção é esse figo. É um figo bravo, né? É um figo de uma qualidade menor do que um figo mais caro, ou de repente era um figo acessível. Por que esse figo? Porque ali era um alimento para os pobres, né? Muito também plantado nas estradas, para dar sombra e de repente alimento para as pessoas e para os animais. Só que esse figo, ele para amadurecer mais rapidamente, ele necessitaria de um cortezinho nessa fruta. E ali eu fiquei pensando, que cortezinho foi necessário para que esse fruto amadurecesse mais rapidamente? Então, quando Zaqueu, quando ele sobe nesse sicômoro, está ali fazendo uma comparação entre o estado de Zaqueu e o estado daquela árvore, né? Muitas vezes a pessoa poderia passar e falar assim: esse fruto não serve para nada. Essa árvore aí, isso aí não presta para nada. Mas foi ali onde Zaqueu ficou. Foi ali o primeiro lugar que quando Jesus passa, ele olha e diz assim: ele anda, desce depressa, porque hoje eu tenho particular.
olha, é o Senhor que está mandando dizer na palavra dele. Desce depressa, porque eu tenho algo para a tua vida. E é algo espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Quando Jesus chega e diz, desce depressa, é porque algo ele tem em urgência contigo. Aleluia, está pensando que é pouco, que não está fazendo nada, mas ele diz, desce, mulher, na madrugada. Desce na madrugada, porque eu vou contigo. A pastora Sandra, que outrora eu usava, que está parada, que está necessitando do renovo. A mulher que precisa ser aquela mulher que outrora era. Não é isso que o Senhor quer mostrar que era. Mas Ele está te dizendo para você, volta a ser aquela pessoa no primeiro amor, que eu mandava e ia, atravessava a Macedônia e ia, atravessava a Macedônia, irmã, e vai continuar atravessando a Macedônia, mas vai atravessar a Macedônia cheia da presença do Senhor. E Ele diz, desce depressa, porque convém entrar na tua casa e vou fazer um reboliço. Vou fazer um reboliço muito grande. Um reboliço muito grande. Assim diz o Senhor. Um reboliço espiritual muito grande dentro de você. E você vai falar assim, Senhor, obrigada, porque eu estava precisando disso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando outros irmãos, que eu vejo, que eles desafiaram a multidão, foi o cego de Jericó, que ele também atravessou a multidão. Cala-te, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais o povo mandava ele se calar, mais ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E assim ele continuava. Outro também que desafiou a multidão. Aleluia, glória a Deus. E quando ele toca ali, aleluia, quando ela toca, né? Ali vai ser o que, irmãos? Tocando na própria palavra. Porque ela quando toca nas vestes, ali na orla, nas vestes, ela está tocando no próprio Deus. Ela está tocando no próprio Cristo, no próprio Jesus de Nazaré. A palavra é Jesus. E ela toca em Jesus. E ela diz, de mim saiu virtude. De mim saiu coisa boa. Toca nela pela fé. Levanta a mão e toca no Senhor Jesus. Toca na hora dele. Toca. Toca na orla dele. Porque grandes coisas ele quer fazer. Porque quando a gente toca em Jesus, dele vai sair virtude. Irmão, isso aqui é profético. Não estou, aleluia, glórias a Deus, falando isso de mim, mas é na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando ele sobe, o pastor Márcio falou algo ontem, e ele falou pra gente assim, irmãos, do jeito que vocês estão hoje, tá bom assim? Ele falou isso, não foi? E eu mastiguei aquilo.
E eu fiquei pensando nessa palavra. E a gente respondeu, não tá bom. A gente quer mais um pouquinho. E ali, quando ele sobe para ver quem é Jesus, ele está dizendo para ele mesmo: essa situação não quero mais. Essa situação não tá boa para mim. Aqui chega. Para mim esgotou todas as possibilidades. Para mim não dá mais. Deus me ajuda. E quando ele sobe, ou quando eu e você sobe, é porque Deus está querendo de mim e de você, aleluia, Ele está querendo um nível, aleluia, mais avançado. Porque quando Ezequiel ali está tendo aquela visão, ele entra com a água no pé, depois a água dá no joelho, no artelho, depois dá no joelho, e vai subindo até o ponto dele chegar a nadar. Significa o quê? Que para atravessar para o outro lado é necessário nadar. É necessário entrar mais profundo. Então, o que o Senhor diz para nós nessa noite? É necessário subir para um encontro com o Senhor. É necessário a busca com o Senhor. E com a mesma forma de subiu, ele teve que descer. Porque o descer já é o Senhor dizendo assim para mim: olha, eu quero que você me busque no modo mais natural possível. Que é quando a gente ajoelha, que é quando a gente tem a intimidade com Deus no nosso quarto, que é quando a gente tranca a porta do nosso quarto e fala assim: Senhor, agora sou eu e ti. Senhor, agora é o Senhor que vai sentar aqui do meu lado para ouvir, para me ouvir. Então o nível a gente escolhe. Porque ele podia, eu pensei, ele tão pequenininho, ele poderia se esgueirar como a mulher do fluxo de sangue. E se beirar e sair nos pés de Jesus. Mas a palavra é muito clara, ele subiu. Porque ele queria subir de nível. Ele não queria mais estar naquela situação. Ele queria mudar de alguma forma. Romanos 12:2, põe aí, Neide, por favor. Que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, irmãos, eu pensei, esse amoldar não se coloque. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes a gente vê assim: mas fulano não é crente, ele tem isso. Fulano não é crente, tem aquilo. Não, irmão. Não. Eles podem ter tudo. Como Zaqueu tinha tudo. Mas ainda tinha o vazio do coração. Então não se amolde, não queira a mesma coisa que o outro tem. Porque o que está vindo para você é o que Deus tem preparado. Vai vir independente, aleluia, de qualquer coisa. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os teus pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Então não nos preocupemos com o que o outro tem ou deixa de ter. Não se amolde ao que o mundo tem, ao que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece é perecível. O que o mundo oferece acaba. É como a flor que está na sua mais beleza, né, viçosa, mas passou ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, murcha, e o vento leva. E ali diz, né, não se amolde, mas para que a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma, ela venha a entender que Deus tem uma medida. Sabe a medida que fala lá em Malaquias? Recalcada, transbordante e sacudida. Recalcada, boa. Transbordante, agradável. E sacudida, perfeita. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E ali eu estudando, eu falei: a boa é a graça e a misericórdia de Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Levei uma topada. Foi sorte nada, irmã, foi Deus. Meu Deus, eu levei aqui, Senhor, me machuquei disso. Eu levei um escorregão que eu quase quebro a perna. Eu já levei um escorregão desse na escola, que uma perna foi para lá, outra para cá. Obrigada, não vou botar mais ali não. E ali, eita, que sorte nada, irmão. Sempre foi Deus. Porque sempre foi Deus que cuidou de mim e de você. Mesmo quando nós não o conhecemos.
Ele já cuidava de mim e de você, né? Então, agradável, viver a vontade de Deus, ela traz satisfação e prazer. A viver a vontade de Deus é agradável, porque quanto mais eu quero agradar a Deus, quanto mais eu faço, me esforço para fazer o meu melhor para Deus, com certeza, a medida do Senhor não é a mesma medida que eu me dou. O que eu faço para o Senhor não vem na mesma medida que eu faço. Com certeza o número de o multiplicador de Deus nós nunca vamos entender. Mas pode ter certeza, Patrícia, que é muito grande. O multiplicador de Deus, ele é grande. Aleluia, glórias a Deus, viu? Quando faz para o Senhor, com certeza virá em uma forma que nós não compreendemos. Porque Deus é o Deus de surpresas, né? E ali a perfeita. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas Senhor, por que eu passei por sofrimento? O mundo diz assim, mas se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Por que a inundação? Ou por que isso? Ou por que mata? Ou por que aquilo? Mas nós sabemos que todas as coisas, né, contribuem para o que Deus tem para a nossa vida. E dentro do que eu e que você passa, né? Porque para muitos, só Deus sabe o seu sofrimento. No seu interior, na sua vida íntima, só você sabe o que você passa. Mas tudo isso, pode ter certeza, tem uma contribuição para nós nos chegarmos mais e mais ao Senhor. Porque a gente vê, porque, irmãos, tem uma explicação, porque não devemos contestar, porque tudo que Deus faz é perfeito, e na hora certa Ele vai te abençoar, na hora certa Ele vai te dar, Alessandra, na hora certa dele. Não adianta ultrapassar coisa que Deus não deu resposta. Ô Senhor, é agora. Se Deus não te mostrou, se Deus não te deu um sonho, se você não sentiu, porque quando tem a dúvida é porque não tá acertado ainda. Será que é? Eu acho que ainda está assim. Mas tá caminhando assim. Se tem alguma dúvida, Alessandra, você sabe o que é o seu particular com o Senhor, porque ainda não é o tempo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, o Senhor, Ele tem a BAP, que é a boa, agradável e perfeita vontade dEle para as nossas vidas. Porque os pensamentos dEle, irmãos, o que Ele tem preservado para os filhos desse casal aí, gente, é coisa grande que Deus tem. É coisa grande que Deus tem. Por quê, irmãos? Porque nós estamos o quê? Tentando fazer o nosso melhor. E ali a gente vê que o ato de subir significa... Não, irmão, pulei, peraí. O ato de subir significa que ele queria mais de Deus, né? Então, cada um vai ter a sua intimidade com o Senhor, né? E quando ele vem assim, diz assim o Senhor: desce depressa, pois preciso ficar na tua casa. É isso que a gente falou no início. É quem é esse? É quem é esse Senhor Jesus? Quem é? É aquele que olhou para mim e para você e só viu o pecado, e mesmo assim ele derramou o sangue dele por nós. Então, quando ele diz desce depressa, é porque ele quer entrar. Mas quando ele quer entrar, mas é de uma forma tão avassaladora, é de uma forma tão diferente, porque aquilo que a gente era, sabe a síndrome de... como que é? Madalena, não, como que é? Não, como que é? Gabriela, né? Eu era assim, continuei assim, sei lá como que é. Não! Quando Jesus entra, é necessário nascer de novo. O velho homem já foi sepultado. Não tem mais espaço para o velho homem. O que tem espaço agora é uma vida renovada, é uma vida transformada, porque o mundo precisa ver que nós somos os mini-cristos. Os mini-cristos eram chamados assim na época
falar de Jesus porque eles falavam assim, olha os mini-cristos. Porque eram os que andavam com Cristo. Então eram chamados de mini-cristos. Então o mundo precisa ver que nós somos os mini-cristos. O mundo precisa ver que nós somos de Jesus. Através do quê? Das nossas atitudes. As nossas atitudes. Não com a síndrome de Gabriela. E ele faz assim. Preciso ficar na tua casa. E Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Irmão, quando diz que ele desce com alegria, meu Deus do céu. E eu coloquei aqui, eu acho que eu não separei. Que diz que os anjos, eles se alegram ali quando um pecador ele se arrepende. Mas eu vou chegar lá, acho que eu estou pulando aqui. Mas aí quando Zaqueu renunciou, quando ele desce, irmãos, ele já desce ali renovado. Ele já desce ali transformado. Ele já desce ali numa vida de renúncia. Ele já desce ali com o eu dele zerado. Porque esse nosso egocentrismo, que nós muitas vezes temos ele dentro de nós e nós temos que sufocar ele, nós temos que não deixar ele aparecer, porque o velho homem já se foi. O ego, o superego, eles não podem. Eu nasci de novo, nasci de novo. Eu não sei mais. Sou mais que vencedor, né? E ali, quando ele renuncia essa vida que não agradava a Deus, né? Jesus nos convida a ter um relacionamento com Ele, porque Ele é nossa torre forte. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso príncipe da paz, irmãos. O príncipe da paz, que quando diz assim, aquietai-vos o vosso coração, olha, crê em Deus, olha, acalma-te, né? Porque eu sou contigo. E quando Zaqueu desce ali, ele já desce, irmãos, lavado e remido no sangue que Jesus posteriormente já ia derramar. Porque quando ele já vai partindo para o Gólgota, já é a caminhada futura dele, ali o sangue dele já cobriu Zaqueu. E ali, Apocalipse 3:20. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Foi falado aqui no início da oração. Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos esse poder de cada um de nós nos examinarmos. Senhor, arranca. Não é Senhor, tira não. Arranca logo. Eu não quero fazer parte com o pecado. Tira, me limpa, me purifica, me santifica. Oh Deus, me santifica, Senhor, porque eu quero cear com o Senhor. Naquele grande dia, eu quero cear com o Senhor, porque Ele vai me servir. Ele vai te servir naquele grande dia, irmão. Essa é a nossa esperança, de que no céu, Jesus, Ele vai nos servir. E Ele está assim, ó. Mas Jesus, Ele não é invasor, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É a vida com abundância que Deus quer trazer para o meu e teu coração. Então sossega a tua alma nessa noite, irmão. Crê em Deus, creia tão somente em Deus. Esse preciso mostra a urgência de Jesus. Esse amor incondicional de salvar almas. De trazer as almas para o reino da luz. De Jesus trazer e falar assim, olha, você é minha. Olha, você não faz parte do mundo não, você é minha. Irmã que está do lado da irmã Nete. Você é minha. Eu te escolhi desde a fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Você é minha. Você me pertence. Aleluia, glórias a Deus. A urgência de Deus para nos trazer do reino dele. A urgência de Deus de mudar a sua vida. A urgência de
de Deus nos fazer um ser humano melhor. A urgência de Deus de dizer assim: olha, eu sou contigo, tem de bom ânimo, esforça-te, porque eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, nem na maior da tua provação, eu nunca te abandonei. Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus. Sabe por quê? Em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete comigo aqui, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Agora olha para o seu irmão. Agora olha para o seu irmão e diga assim: mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, irmãos, para destruir as obras de Satanás, para nos levar para o céu, nos levar para juntinho dele. E ele desceu com alegria. Ai, agora vai entrar. Lucas 15:10, que diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmão, quando ele desce, ele já desce com a vida dele entregue a Jesus. Quando eu, na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, fui num culto na minha cidade, e quando o pregador falou assim: alguém quer confessar Jesus? Meu coração bateu tanto e ardeu tanto, e eu não entendia, e eu não sabia, que quase salta pela boca. E eu não fui, me acovardei. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso, que na outra oportunidade que Ele me deu, larguei tudo para trás. Porque aquele que não largar pai, mãe, irmão, não é digno do Senhor. E eu larguei tudo e fui ao encontro do Mestre. Porque já era a segunda vez que Ele estava me chamando. E na segunda vez eu entendi que o Senhor me queria para estar junto dele, porque Ele já havia me escolhido desde a fundação do mundo. Você que está aqui hoje, você não está sem um propósito do Senhor. Você está aqui porque Deus, Ele já tinha te escolhido, já tinha te escolhido desde a fundação do mundo. Mas é necessário que o Espírito Santo faça a obra. E Ele vai fazer a obra para completar aquilo que Ele já tinha feito no início. E ali, essa alegria que Zaqueu desce, irmão, a alegria que o mundo não entende, a alegria que o mundo não pode te dar. O filho pode ser mais amado que for, ele não pode te dar essa alegria. O marido pode ser o melhor do mundo, ele não pode te dar essa alegria. Porque a alegria do Senhor é a minha e a tua força. Essa alegria, ela só vem de Deus para mim e para a tua vida. Então, se você está triste hoje, fala assim: não, a alegria do Senhor é minha força. Porque se eu estou alegre, é porque o meu Deus está alegre. Se eu estou de pé, é porque Deus, Ele me está fazendo caminhar a cada dia. Então se alegre, porque você tem vida. E eu profetizo o Senhor tem alegria e abundância, irmão. E eu vou rápido para terminar. Vamos lá. Tá acabando, irmão. Glória a Deus. Esse irmão fala demais, né? Então ali em Efésios 4:8 diz assim: antes, quem furtava não furte mais, porque Zaqueu no 8 diz assim: tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens eu estou doando aos pobres. Se de alguém extorquir, devolverei 4 vezes. Aí no Efésios 4:28 diz: antes, quem furtava não furte mais, mas antes trabalhe,
fazendo o bem para ajudar os necessitados, para ajudar aqueles que precisam de mim e de você. Porque tem pessoas do nosso lado. Irmão, se você tem, estende a tua mão. Se você tem, ajuda o teu irmão. Ah, não pode pagar, Jesus já te pagou, meu irmão. Ah, mas eu vou emprestar, não vai me pagar mais nunca. Esquece, irmão, Jesus já pagou por você. O que você vai receber é muito maior do que aquilo lá que você fez. E Zaqueu, ele teve essa consciência. Já veio ali um arrependimento genuíno, um arrependimento de dentro dele, que é isso que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. Arrependimento genuíno. Se eu fofocava, não vou fofocar mais. Se eu era homicida, não vou ser homicida mais, né? Se eu fazia as coisas que não agradavam a Deus, não vou fazer mais. Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno faz toda a diferença para o crescimento espiritual, para a vida espiritual crescer. E ali ele diz assim, no 9: diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Irmãos, esse também é filho de Abraão. Era aquilo que ele passava ali no meio do povo. Ele era marginalizado, ele era bulinado, não é bulinado não, ele passava bullying, bulinado é outra coisa. Ele passava bullying e etc e tal. Mas ele também era filho de Deus. A gente fala assim: ah, esse não tem mais conserto não. Tem sim, irmão. Jesus veio para todos, sem exceção. A salvação, Jesus derramou o sangue por todos. Se a pessoa vai querer ou não, se ela ouve, a palavra de Deus diz: ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem gente que a gente prega, coração endurecido. Prega de novo, coração endurecido. Prega de novo, coração endurecido. Mas irmão, não deixe de pregar. Não deixe de evangelizar. Porque uma hora, se Deus escolheu aquela alma, em uma hora ela vai se converter, nem que seja com 80 anos, ela se batiza. Né? É assim que o nosso Deus é, porque Ele tenta e Ele tenta até o último momento. Né? Aleluia, glórias a Deus. E no 10 diz assim, pode colocar João 15:5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, quantas vezes a força do nosso braço não alcançou? Quantas vezes a força do nosso braço não alcançou? Mas o Senhor alcança com o braço forte dele. Aleluia, Senhor. O Senhor alcança com o braço forte dele. Aleluia, glórias a Deus. Porque ele diz: sem mim ninguém pode dar fruto. Ninguém pode trazer nada à vida. Ninguém pode fazer nada sem a mão potente do Senhor. Aleluia, sem mim nada podeis fazer. Mas, aleluia, o que pode fazer a mão do Senhor se mover a nosso favor? A nossa oração, a nossa obediência, a nossa busca. Aleluia, glória a Deus. Confia em Deus que você serve. Confia nele. Quer ter mais coisas, Ele fará. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E no 10 diz assim, irmãos: quais frutos nós podemos dar para Jesus? Ou seja, o que eu posso melhorar a minha vida para me doar para Jesus? Porque no louvor diz ali que ele só tinha, o louvor já pode subir, tá? Diz ali que ele só tinha. E as irmãs vão estar olhando, Regina, Sandra, Marinha, a Sandra Kelly, tá bom? Sueli. E diz assim, quais os frutos que nós podemos dar para o Senhor? No louvor dizia que só tinha os meus pecados. Mas nós já entregamos para o Senhor nessa noite os nossos pecados. E agora foi substituído. Então o que eu tenho para dar para o Senhor que pode, aleluia, glórias a Deus,
entrar naquele lugar de pecado e mudar o contexto, mudar a história. Glória a Deus. Porque Zaqueu mudou o contexto de vida, mudou a história dele. Foi transformado pelo poder do nome de Jesus. Foi transformada pela mão redimida de Jesus. Então diz assim, aleluia. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A salvação é possível para todos, sem exceção. O importante é permitir abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Porque o que muda verdadeiramente a mim e a você é o ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque a interação entre Jesus e Zaqueu mostra que a fé exige uma resposta ativa e que Deus sempre vem ao nosso encontro. E quando Jesus entra, irmão, ele acaba com tudo que não prestava na nossa vida e nos leva a um nível mais alto, cada vez mais alto, porque Ele quer nos levar para o céu. Ele quer, aleluia, glórias a Deus, caminhar conosco no dia a dia. Ah, irmão, mas eu aceito Jesus para ser crente, irmão. O que Jesus faz ninguém entende. Mas uma coisa que eu digo para você, eu aprendi isso. Confessar Jesus. Eu confesso Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Porque lá em Romanos 10 diz assim: com o meu coração eu creio em Jesus, mas é necessário que a minha boca confesse, para que alguém ouça, para que o mundo espiritual ouça que eu agora sou de Cristo, que agora Jesus, Ele tem a minha certidão, porque Ele é o meu Pai, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. E para termos direito a essa salvação que a gente tanto ouviu nessa noite, aleluia, glórias a Deus, é necessário deixar Jesus entrar, mas também tem que dizer que Ele é o teu Senhor. Porque é um céu, é uma eternidade envolvida. Não são meros 70, 80 anos, como a gente tem aqui a senhora de 80. É o que mais limita na carne. Mas é uma vida eterna, a qual o Senhor virá nos buscar, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Ele vem para te buscar. Ele vem para me buscar. Ouça, porque nós vamos ouvir o som da trombeta tocar. Nós vamos ouvir o som da trombeta tocar, irmã. Aleluia, glórias a Deus. Manter essa fé, manter essa comunhão, manter essa interação com o Espírito Santo de Deus. Irmã Norma, né? Aleluia. É isso que nos move para o céu. É essa comunhão com o Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos louvar. E eu quero que as minhas irmãs, nesse momento, nós vamos orar por vocês. Podem ficar de pé, porque nós vamos orar. Regininha, pastora Sandra, a Narinha, a Sueli, a Lélia, pastora Kelly e eu, nós vamos orar. Aleluia. Pode começar.